Não cometa esses erros, porque nesse momento você está diante de uma oportunidade de ouro no mercado cripto e nos próximos 3 a 6 meses você pode ter uma mudança na sua realidade financeira caso você haja corretamente nesse mercado de alta no mercado cripto. Mas se você cometer alguns desses 5 erros que eu vou falar com vocês aqui durante esse vídeo de hoje, você pode terminar esse bull market no prejuízo, ou seja, você pode passar por um ciclo inteiro de alta e cometendo alguns erros simples e básicos, você pode acabar terminando no prejuízo no final desses 3 a 6 meses que vão mudar a realidade financeira de muitos investidores do mercado cripto. Se você quer ter acesso a esse conteúdo, basta deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e ficar aqui comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, já vamos começar então com a primeira lição de todas, que é comprar desesperadamente a cripto depois dela subir 100, 200%. Esse movimento ele é ocasionado pelo FOMO, que é um sentimento de mercado categorizado como o medo de ficar de fora. Para vocês entenderem melhor essa situação, eu quero trazer aqui para vocês um exemplo prático. E esse exemplo que nós vamos utilizar é a XRP. E eu vou explicar por que a gente vai utilizar esse exemplo da XRP. A XRP há alguns dias atrás estava na casa de 0,50 centavos, quando eu alertei que a XRP podia explodir se o Trump fosse eleito lá nos Estados Unidos. O resultado dessa movimentação foi que a XRP saiu da casa de 50 centavos, aquela região que ela estava no vídeo, e subiu para a casa de 2,90. 488% de alta. Quem comprou a XRP aqui na casa de 2,90 somente porque viu a XRP subindo esses 400%, não fez nenhuma análise a mais, simplesmente comprou porque viu o ativo subindo, viu que ele estava subindo bastante, muita gente estava ganhando dinheiro e comprou esse ativo aqui, não teve estômago para aguentar essa movimentação de queda que aconteceu recentemente, onde a XRP chegou a corrigir 35% nessa movimentação recente de queda que ela fez, uma queda normal depois de uma alta de 480%, como vocês observaram aqui. O que acontece é que as pessoas elas não se interessam por um ativo, por exemplo, que ele está parado, como no caso da XRP, que tinha uma boa perspectiva caso o Trump fosse eleito lá nos Estados Unidos, mas ainda não tinha entregado a alta. E isso claramente você consegue identificar quando você observa pelo termo de pesquisa XRP no Google. A XRP começou a ser alvo de interesse dos investidores depois que ela explodiu. Enquanto ela estava parada, os investidores eles não queriam pensar em XRP. E observem como a gente já vê uma queda nas pesquisas por XRP acontecendo recentemente depois que ela fez essa movimentação de correção. Então, alguns investidores que compraram a XRP aqui na casa de 2,90 viram ela caindo 34, 35%, não tiveram convicção de manter o seu investimento aqui e se desfizeram da sua posição, perdendo 1/3 do seu investimento em menos de uma semana por conta de uma movimentação onde o investidor comprou somente porque viu aquele ativo subindo, não fez uma análise mais profunda por trás para entender por que aquele ativo estava subindo e manter ali uma convicção de manter aquele ativo mesmo caso ele viesse a corrigir, comprou somente porque viu o ativo subindo, o ativo caiu, entrou em desespero, entrou em pânico e vendeu nessa movimentação aqui, onde ele bateu na casa de 1,90, dando aqui na verdade uma entrada. E com isso a gente já entra no nosso segundo ponto, que é o seguinte: a nossa segunda lição é não vender em pânico no fundo. Percebam que essas duas movimentações, essas duas ações que os investidores iniciantes tomam e perdem dinheiro, elas estão coligadas. Primeiro, você compra o ativo só porque você está vendo ele subir. Você não tem convicção para manter o seu investimento naquele ativo. Portanto, se ele vem a cair, você vende em pânico no fundo. Então, esses dois pontos eles estão extremamente coligados. Observem aonde que a XRP vem bater nessa movimentação de queda, na casa de 1,90. E, na verdade, essa região não era uma região de venda de XRP, era a melhor região possível de compra que eu passei para os membros aqui do canal quando eu fiz um vídeo falando sobre a XRP. Observem que esse vídeo foi feito há 9 dias atrás e eu compartilhei qual que era a melhor região possível para os membros se posicionarem na XRP caso eles tivessem interesse, 1,95 a 1,94. Observem aonde ela faz a correção e volta a subir. Como que eu identifiquei essa situação aqui? Era uma zona de demanda compradora. Ao tocar nessa região, que é considerado um suporte, a gente esperava sim que o preço reagisse positivamente. Então, se o investidor ele entrou nesse ativo aqui sem saber o que ele estava fazendo, só porque viu subindo, viu o ativo cair 34%, ele entrou em pânico e fez a venda na melhor região de compra possível.
Então, se você pelo menos tivesse convicção no que você estava fazendo, se você pelo menos nesse caso aqui, e eu estou usando a XRP, mas isso serve de exemplo para qualquer outra criptomoeda, porque muitas fizeram esse tipo de movimento. Se você comprou na casa de 2,90, mas você tinha convicção no seu investimento, tranquilo, você não tinha caixa para baixar o seu preço médio quando ela veio a tocar nessa região, mas você tem convicção e eu acredito que ela vai voltar naquela casa ali de 2,90 futuramente. Então você pelo menos não teria assumido a sua perda e vendido no pânico no fundo do movimento. Agora, se você comprou sem nenhuma convicção e viu a sua carteira se desvalorizando um terço da noite para o dia, que foi um movimento aqui de um candle de praticamente 48 horas, aqui a gente viu essa movimentação acontecendo, você vendeu no pânico e o ativo já recuperou basicamente do fundo que ele fez 22%, 23% praticamente de alta. Então, não venda nunca no pânico e entenda o que você está fazendo antes de fazer a compra de um ativo. Não compre ele sem nenhuma convicção, porque senão você não vai aguentar sustentar aquele ativo na sua carteira quando você ver ele corrigindo 10, 20, 30%, que é uma movimentação normal do mercado cripto. O terceiro erro ele já não tem coligação com os dois erros anteriores. O terceiro erro, ele é comprar muitas criptos. O que você faz quando você compra muitas criptos é uma pulverização do portfólio. Então, por exemplo, o investidor ele possui $500, que dá em torno de R$ 3.000, e ele quer ter 50 criptomoedas na carteira dele. Simplesmente, esse é o movimento mais iniciante, mais amador possível que você pode estar fazendo. Porque você pulverizar a sua carteira dessa forma, acreditando que se expor ao maior número de criptomoedas possível é a melhor forma de conseguir fazer dinheiro no mercado cripto, é um erro completamente iniciante, completamente amador. E você já não vai fazer isso se você está assistindo esse vídeo aqui. O que acontece é o seguinte: muitos investidores iniciantes chegam no mercado e querem ter o maior número de criptomoedas possível. E eles acreditam que é mais fácil você acertar simplesmente colocando, por exemplo, $500 em 50 criptomoedas diferentes, o que dá $10 para cada uma. E pior ainda, sabe o que eles fazem? Eles entram aqui e começam a comprar as criptomoedas no mesmo valor. Começam a comprar $10 de Ethereum, começam a comprar $10 de XRP, $10 de Solana, $10 de BNB e vão fazendo assim. Então, no final das contas, o cara tem na carteira $10 de Ethereum e também tem $10 de AXS, $10 de Decentraland. Ele vai comprando aqui algumas de baixo market cap e ele tem $10 de Adventure Gold, de Lista DAO, de outras criptomoedas. Então, ele não dá peso para as criptomoedas que ele compra também. Esse é um erro grotesco que pode te custar toda a sua carteira no bull market. Porque, por exemplo, você coloca $10 em uma carteira e em uma criptomoeda e ela faz 3, 4, 5 vezes de valorização, não muda nada na sua vida. Você tem que ter convicção no investimento que você está fazendo. Você tem que ter convicção. E se você, por exemplo, tem uma carteira de $500, no máximo, na minha visão, que você deve ter são 5 criptomoedas na sua carteira. Se você quer se expor a um pouco mais de criptomoedas, colocar uma lista um pouco mais ampla, o que você faz é o seguinte: você simplesmente separa 90% da sua carteira e aloca em 5 criptomoedas, e os 10% restantes, que sobraram nesse caso R$ 300 praticamente, se a sua carteira for de R$ 3.000, você pode sim separar ele em outros investimentos. E aí você vai e coloca 90% em 5 criptomoedas de alta convicção, já que dessa forma você consegue, se elas subirem, fazer um lucro considerável, e 10% da carteira você pulveriza, coloca em criptos de baixo market cap. E aí você pode, por exemplo, dividir esses R$ 300 em 6 criptomoedas de baixo market cap. Você coloca R$ 50 em cada uma delas. No total, você vai ter por volta de 11 criptomoedas na sua carteira. Porém, 90% estão concentrados naquelas criptomoedas que você tem alta convicção e que, se elas subirem, elas vão te dar um lucro considerável. Porque você não vai acertar 90% dos seus investimentos em criptomoedas. Se você tem 50 criptomoedas na sua carteira, você não vai conseguir acertar 47 dessas criptomoedas. Você não vai conseguir ter êxito nos investimentos em 47 de 50 criptomoedas. Então, por mais que você acerte uma ou outra, que faça 5, 10 vezes de valorização, você vai ter um lucro irrisório. E aí, pulverizar a sua carteira vai fazer com que, no final das contas, você saia com um lucro que não muda nada na sua vida no final do bull market. Um outro erro comum e que pode te custar muito caro é você não fazer a sua própria análise. Não fazer a sua própria análise pode te custar muito caro nesse mercado.
porque por mais que, por exemplo, eu traga algumas opções de criptomoedas durante os vídeos que eu posto aqui no canal para vocês, é muito importante que você também faça a sua análise mais aprofundada daquele ativo, já que é o seu capital que está sendo investido naquele ativo. E você, como eu falei anteriormente, precisa ter uma alta convicção para conseguir segurar as suas criptomoedas numa movimentação de queda, para você ter aquela convicção de que não, eu estou investindo em algo que realmente é bom, eu não preciso me desesperar, eu não preciso entrar em pânico em uma movimentação de correção que é normal que acontece no mercado cripto. E por isso agora eu vou te mostrar como que você pode fazer para analisar qualquer criptomoeda. Alguns pontos básicos que você vai fazer, que você vai usar, que você vai analisar para investir em algumas criptomoedas. Para começar, pessoal, vamos falar sobre o tokenomics do ativo. É importante que, ao investir em uma criptomoeda, você analise o tokenomics do ativo, que nada mais é do que a distribuição de tokens daquele ativo. Então, você vai analisar, por exemplo, aquele token que eu estou investindo agora, ele já tem todo o seu supply liberado? Se ele não tem o supply liberado, para quem que vão esses tokens quando eles forem liberados? Como que está essa distribuição? Os investidores que compraram em venda privada possuem uma grande participação nesse ativo? Eles estão com muitos tokens em mãos? Porque se o token tem uma má distribuição de tokenomics, isso futuramente com certeza vai acarretar em uma pressão de venda. Já caso o token tenha uma boa distribuição de tokenomics, isso vai gerar uma estabilidade para o projeto e facilitar com que ele cresça ao longo de uma bull run, por exemplo, ou até mesmo se segure, seja estável em uma movimentação do mercado de bear market. O segundo ponto que você deve prestar atenção quando você estiver investindo e procurando ativos para investir é a narrativa na qual aquele ativo está inserido. A narrativa por si só, você comprar uma cripto de uma narrativa em específico por si só já pode te dar muito lucro. Exemplos recentes que nós tivemos desse tipo de movimento foram o setor de metaverso e o setor de inteligência artificial. Qualquer coisa nesses dois setores, quando eles estavam com um hype tremendo, subia. Não precisava ter nenhum fundamento. Era simplesmente ter o nome metaverso, ter envolvimento com o metaverso ou ter IA no final. No título da criptomoeda, no ticker da criptomoeda, ter AI, que no caso do inglês fica é Artificial Intelligence. Então, se o token tivesse qualquer coisa ligada a esses setores, eles subiam, porque justamente esses setores estavam inseridos numa narrativa muito quente. Então vale a pena você prestar bastante atenção se o token que você está querendo investir no momento ele está inserido em uma boa narrativa. Porque se ele estiver inserido em narrativas como, por exemplo, DeFi, games, inteligência artificial, RWA e memecoins, você já tem meio caminho andado, porque esses são os setores mais quentes do mercado cripto atualmente, que podem, de uma hora para outra, entrar em um hype tremendo e justamente as criptos daquele setor se valorizarem em conjunto. Então preste bastante atenção na narrativa do token que você está investindo. Se é uma narrativa que está muito fria, vale a pena você não focar os seus esforços nesse tipo de token. Quando ela começar a se esquentar, aí sim você presta mais atenção nela. O terceiro ponto, pessoal, é analisar o white paper do ativo. No white paper, você vai ter informações como, por exemplo, qual é o foco daquele ativo, por que que ele está existindo, o que que o desenvolvedor pensou como solução que aquele ativo, como problema que aquele ativo vai solucionar no caso, tá? E outro ponto que vai em conjunto com essa questão do white paper também é o roadmap do ativo. Você precisa entender o roadmap, que nada mais é do que o caminho de entregas que o ativo tem a fazer. Por exemplo, uma grande atualização para acontecer daqui semanas em algum ativo pode impactar fortemente e positivamente o preço dele, se for uma atualização que tende a mudar todo o panorama daquele ativo. Por exemplo, uma atualização em uma blockchain que vai fazer com que ela saia de 1.000 transações por segundo para 10.000 transações por segundo, tornando ela muito mais rápida. Isso vai atrair atenção positiva para aquele ativo. Então vale a pena você analisar o roadmap para entender o caminho de entregas que os desenvolvedores do ativo têm a fazer, tá? E justamente se a gente tiver um roadmap do ativo transparente, com as entregas sendo cumpridas com exatidão também, porque isso conta muito. Se os desenvolvedores estiverem atrasando para entregar o que está escrito no roadmap do ativo, isso pesa negativamente para o ativo e impacta negativamente no preço. Então,
vale a pena, sempre que você estiver investindo em um ativo, prestar atenção no caminho de entregas. Isso fica explícito no site do ativo. Como, por exemplo, se você entra no site do Ethereum, você consegue analisar aqui o roteiro, que é o roadmap no caso. Você entra em qualquer ativo, você vai ter o roadmap. Justamente a gente pode clicar aqui e entender qual que é o roteiro, o roadmap do Ethereum. E aí você tem, por exemplo, transações mais baratas, segurança extra, você tem uma experiência do usuário melhor e várias outras situações aqui. E aí você pode entrar em detalhes a respeito disso e entender qual que é o cronograma de entregas para o Ethereum nessa ocasião aqui. Isso serve para qualquer outro ativo. E seguindo, pessoal, vale a pena prestar atenção na equipe do projeto. Por que que isso daqui pode te trazer um impacto positivo nos seus investimentos? A gente sabe que o criador do Bitcoin ele é completamente anônimo. Só que quando a gente fala de altcoins, criptomoedas alternativas ao Bitcoin, você saber quem é a equipe por trás do projeto conta positivamente. Se aqueles criadores daquele projeto já possuíram sucesso, por exemplo, no mercado cripto. Imagina só se lá anos atrás você pudesse entender que os cofundadores do Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mercado cripto, iriam criar outras criptomoedas, que foi o caso da Polkadot e da Cardano, criptomoedas que foram criadas por cofundadores do Ethereum. Qual era a chance dessas criptomoedas terem sucesso? Eram enormes. As chances dessas criptomoedas terem sucesso eram enormes. E justamente hoje a gente vê a Cardano top 9 criptomoeda do mercado cripto e a Polkadot top 15 criptomoeda do mercado cripto. Então, entender quem é a equipe por trás do projeto tende a te dar benefícios. E justamente se a equipe do projeto for completamente anônima, tome cuidado, porque se, por exemplo, eles dão um rug pull, vendem todos os tokens e somem, ninguém vai conseguir chegar nesses caras. Então vale a pena você entender e prestar atenção na equipe por trás do projeto que você está investindo. E um ponto agora que muitos menosprezam, pessoal, é a comunidade do ativo. Você entender se aquele ativo tem uma comunidade forte, investidores que fazem o próprio marketing do ativo, que fazem o boca a boca falando de outras pessoas sobre aquele ativo, isso pesa positivamente para o ativo no longo prazo. Isso traz uma consistência e fortalece o crescimento daquele ativo, por exemplo, em um cenário de bull market, quando muitos novos investidores estão chegando no mercado. Quando os novos investidores chegam no mercado, justamente por esse ativo ter uma comunidade muito forte, os novos investidores ficam sabendo sobre esse projeto. Então, você analisar esses pontos aqui que eu trouxe para vocês, tokenomics, narrativo, white paper, roadmap, equipe do projeto e comunidade, antes de investir em um projeto, pode te salvar de fazer péssimos investimentos. E agora indo para o quinto erro clássico, o quinto erro é não realizar lucros. A principal razão pela qual as pessoas não realizam lucro é que basicamente elas projetam valores surreais para aqueles ativos que elas estão investindo. Vamos dar um exemplo aqui do seguinte: o investidor ele quer comprar XRP, só que na hora dele projetar o lucro dele, ele projeta que ele só vai realizar lucro caso a XRP ultrapasse o Ethereum. Só que você tem que entender que XRP ultrapassar o Ethereum não significa que a XRP, por exemplo, o Ethereum está na casa de 3.800, que a XRP vai chegar a $4.000 por unidade. Você tem que olhar para a capitalização de mercado do ativo. Hoje, se a XRP ultrapassasse o Ethereum, ela se multiplicaria em cerca de 4 vezes. Então a gente está falando de 2,35 vezes 4, que levaria a XRP a casa de aproximadamente $10. Ficaria por volta de 9 a $10. Então, isso que você tem que entender na hora que você for fazer o seu investimento em um ativo, para que você não deixe de realizar lucros. Porque se você projeta um valor muito surreal, unitário por aquele token daquele ativo, você acaba que você vai ver o ativo subindo e mesmo que ele já tenha chegado a uma capitalização de mercado astronômica, como por exemplo a XRP em 500 bilhões de capitalização de mercado, sendo que hoje ela tem 130 bilhões, você acaba não realizando o seu lucro. Então, entenda que o que acontece é o seguinte: o valor unitário por token de um ativo nada mais é do que a capitalização de mercado daquele ativo dividida pelo seu supply circulante, pelo seu fornecimento circulante. Então você precisa analisar o seguinte: se um token tem trilhões de fornecimento circulante, que são a quantidade de tokens em circulação, ele precisaria atingir trilhões de capitalização de mercado para ele chegar em $1, por exemplo. E isso costuma não acontecer no mercado. A única cripto que chegou na casa de 1 trilhão de capitalização de mercado
foi o Bitcoin, que tem hoje 1,9 trilhões. Nem sequer o Ethereum, no seu pico, na sua máxima histórica, chegou perto dos 1 trilhão de capitalização de mercado. Então, não faça projeções surreais, porque isso vai te impedir de realizar lucro e você vai pegar todo o caminho de volta do ativo quando a gente entrar em bear market no mercado cripto. Por exemplo, você veria XRP chegando na casa de $9, por exemplo, nesse exemplo que a gente trouxe, e depois você veria ela voltando para casa de $1 no bear market, onde as criptos caem 90%. Então, justamente, evite fazer projeções surreais, entenda qual a capacidade de valor unitário por token que aquele ativo pode atingir, para que você entenda melhor como que você pode fazer para projetar as suas realizações de lucro. E um outro erro que você pode cometer é não estar inscrito no canal. Se você não estiver inscrito no canal, você não vai receber os vídeos com antecedência. Você pode receber um vídeo 1, 2, 3 dias depois do que o vídeo foi postado, e no mercado cripto você já entendeu qual é a capacidade desse mercado em 1, 2, 3 dias. Do dia para a noite você pode ver uma cripto com 20%, 30% a mais de valor de mercado ou 20%, 30% a menos. Esse mercado ele é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápidas no mercado cripto e justamente se você não antecipar as movimentações, não ficar por dentro do que está acontecendo no mercado na hora, você pode acabar perdendo grandes oportunidades. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like aqui nos vídeos que o YouTube vai entender que você curte o conteúdo e sempre que eu postar um conteúdo aqui trazendo tudo de mais relevante no mercado, você vai ficar por dentro. E olha só também isso daqui, pessoal. Na sala de operações do canal, que eu deixo o link fixado no comentário e também na descrição dos vídeos, nós não tomamos nenhum stop nessa queda recente que aconteceu no mercado, mesmo que foram quedas de 20% e 30%, porque a gente faz muito bem o nosso gerenciamento de risco e quem está lá na sala sabe como que nós fizemos para não tomar stops nesse movimento brusco que aconteceu no mercado. E muito pelo contrário, como a gente tem convicção do que a gente está fazendo, quando nós vimos essa queda acontecendo, nós enxergamos uma baita oportunidade e abrimos diversas operações lucrativas para quem está dentro da sala de operações aqui do canal, como por exemplo uma operação de Chainlink com 41% de lucro, uma operação de Pol, Matic com 28%, a VAX 24%, um outro alvo em Chainlink sendo atingido com 68%, e um outro alvo em AVAX atingido com 46%. Nós temos outras operações abertas lá também, que quem é assinante da sala e pegou as operações também está conseguindo lucrar. Então, mesmo com a movimentação brusca de queda que a gente presenciou recentemente no mercado, fazendo gerenciamento de risco e utilizando a alavancagem ao nosso favor, a gente conseguiu lucrar nessa movimentação. Se você tiver interesse, o link está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Se você quiser virar membro do canal para ter acesso aos conteúdos exclusivos, clica no botão Seja Membro ou no link que está no comentário fixado também. Nesse vídeo de hoje eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.